Aleluia, aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Marcos, no seu capítulo de número 1, e verso de número 29 em diante. Vamos ler até o 39. Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, eu estou um tanto... Estou ficando meio cego aqui com essa luz. Eu estou um tanto rouco, porque este fim de semana foi um fim de semana bem intenso. Foi um fim de semana de presença de Deus maravilhosa. E eu tenho certeza e convicção que nessa noite não será diferente. Aleluia. Nós passamos um culto de jovens aqui maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Que eu não sei se alguns dos irmãos que estavam aqui notaram, mas eu tive que trocar de camisa do tanto que eu suei. Aleluia. Tive que colocar outra camisa porque a presença de Deus, ela foi intensa. Louvado seja o santo nome de Jesus. Livro de Marcos, no capítulo de número 1, verso de número 29. Aleluia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Pedro, de Simão, estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. E então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou, e a servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxe-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos os que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de madrugada muito cedo, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda muito escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsavam os demônios. Louvado seja o santo nome de Jesus. Eu gostaria também que os irmãos abrissem, aleluia, em Hebreus, no capítulo 5. Aleluia. Perdão, capítulo 4, verso 14. Amém? Todos acharam? Hebreus, no capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois,
com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, no primeiro texto ao qual nós lemos, nós vemos aqui Jesus fazendo algo glorioso e algo maravilhoso, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, de manhã cedo, logo de manhãzinha, ele foi em uma sinagoga, ele foi numa igreja, e Jesus, estando nessa igreja, ele ali realizou um culto bem pentecostal. E de manhã, nesse culto pentecostal que Jesus realizou ali naquela sinagoga, houve até mesmo endemoniados que se levantou ali e Jesus expulsou aqueles demônios. E a Bíblia nos diz, queridos, que Jesus, saindo ali daquela sinagoga, daquela igreja, ele foi para a casa de Simão Pedro, e chegando lá, falaram para ele que a sogra de Pedro estava um tanto quanto enferma, ao ponto de estar acamada. E a Bíblia vai nos dizer que levaram até Jesus, e Jesus logo a tocou, e ela no mesmo instante ficou curada, ao ponto de que ela se levantou e começou a servir a todos os discípulos que estavam ali naquele lugar. E o que é interessante é que Jesus, ele se colocou à porta da casa da sogra de Pedro, e todos os que vinham a ele eram curados, ao ponto de que a palavra de Deus vai nos dizer que houve-se pessoas, houve-se gente de toda a cidade que foi até a porta da casa de Pedro para estar ali com Jesus, e Jesus o curava a todos. Queridos, o que quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que já estão um tanto quanto cansadas por estar fazendo algo rotineiro, só que está se esquecendo do principal, que Jesus, ele jamais abre mão, aleluia, de que quando ele estava aqui na terra, de fazer. Notem bem que neste texto, Jesus começa bem cedo. Ele começa pregando na sinagoga, depois ele sai e vai para a casa de Simão, e caindo à tarde, ele começa a pregar, aleluia, ele começa a ensinar e começa a curar todas as pessoas que ali chegavam, ao ponto de que, imagina, irmãos, uma cidade, vamos colocar aqui uma cidade do tamanho da cidade de Passos de Ferreira, e que souberam que Jesus estava na casa de algum morador daqui, e toda a cidade foi ali para estar consultando a Jesus, de estar ali falando com Jesus e colocando a sua dificuldade diante de Jesus, e ele no mesmo instante dando a solução. Notem bem, queridos, que se nós formos olhar para a nossa vida, como é que nós estaríamos se fosse conosco? Se nós começássemos a trabalhar bem cedo, como é que nós estaríamos no finalzinho da tarde? Como é que nós estaríamos à noite? Vamos trazer para a nossa vida. Nós levantamos bem cedo de manhã e começamos nos nossos afazeres diários, começamos ali a trabalhar, começamos a fazer
o nosso devocional, fazer ali as nossas obrigações no trabalho. Quando nós retornamos para nossa casa, como é que nós estamos? Estamos cansados. Mas sabe o que é interessante, queridos? Que Jesus, mesmo com todo esse trabalho que ele teve, a Bíblia nos relata de que o Senhor levantou no outro dia, de manhãzinha, bem cedo, bem de madrugada, e colocou-se, aleluia, para estar orando. Ele colocou-se ali, em lugar afastado, para estar orando. E existe, queridos, existe o adversário que quer exatamente fazer com que nós venhamos estar esquecendo este lugar de oração, venhamos estar nos afastando exatamente deste lugar ao qual é obrigação de todos os cristãos, aleluia, que servem e adoram ao Senhor. Porque, queridos, não há nenhum outro meio de nós nos achegarmos mais e mais a Deus, a não ser pelo caminho da oração. E Jesus, queridos, mesmo trabalhando, mesmo, fazendo todas as coisas, se tem uma coisa que ele não deixava de fazer, era estar tendo a comunhão com o Pai, é de estar tendo a intimidade com Deus. Embora, se nós fôssemos olhar aqui, nós vemos que o próprio Jesus, que o Filho de Deus, que não precisava, porque ele mesmo era Deus, mas ele veio como homem e ele sempre teve a necessidade de estar andando em oração. Notem bem, queridos, o adversário, por muitas das vezes, ele se levanta, aleluia, para exatamente fazer isso, colocar cansaço na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Existem territórios na nossa vida que precisam de verdade ser conquistados. E por muitas das vezes, nós estamos perdendo o campo e perdendo, para o adversário, porque infelizmente nós esquecemos do lugar secreto. Infelizmente nós nos esquecemos de estar, aleluia, entendendo exatamente a posição que o Senhor tem reservado para com a nossa vida. E por muitas das vezes nós nos esquecemos de estar andando em oração. Porque, queridos, oração, ela não é somente algo que nós vamos estar falando. Oração, ela não é algo somente de nós estarmos, diante do Senhor e estar orando, estar falando, não. Oração, ela é um ato que tem que estar na nossa vida, porque o Senhor, Ele não nos chama somente para nós estarmos, lembrando dEle, somente na hora que nós precisamos. Lembrando dEle, somente na hora em que nós estamos, passando por dificuldades e passando por atritos. Mas a oração, queridos, ela nos traz para um nível mais profundo. A oração, ela nos traz para um contato maior com Deus. A oração, ela, aleluia, nos aproxima mais e mais do plano e do propósito que o Senhor tem para conosco. E por muitas das vezes, nós estamos caminhando, mas nós permitimos que o cansaço, a fadiga, nós permitimos que outras coisas consigam exatamente roubar, aleluia, aquilo que o Senhor tem reservado para com a nossa vida. E por isso, achamos até que a oração torna-se difícil.
A oração torna-se algo, sabe, assim, muito complicado de estar, repetidamente estar em oração. Só que, queridos, a Bíblia, ela vai nos dizer que a oração, e nós já fizemos a leitura, que a oração, ela é um contato íntimo com o Senhor. Só que as palavras de Jesus, elas são umas palavras assim, sabe, meigas e suaves, e querem estar nos mostrando exatamente aonde é que nós falhamos, para que nós possamos estar nos consertando e estar exatamente entendendo o que é a oração e o que a oração faz na nossa vida. Queridos, abram suas Bíblias, por gentileza. Em Mateus, no capítulo 6. E verso de número 5, que nos diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas. Isso para os nossos dias até parece assim que uma palavra bem forte. Olha, eu quero fazer um desafio contigo nessa noite. Vira para o seu irmão e pergunta para ele: você conhece algum hipócrita? Por gentileza. É forte, né, irmãos? É forte, né, irmãos? Mas eu quero que você entenda. Porque quando se fala assim, hipócrita, o que nos arremete? Quando nós perguntamos, você conhece algum hipócrita? Nós, por muitas das vezes, podemos até pensar assim, nossa, eu lembrei de fulano, eu lembrei de Bertano, eu lembrei de... Só que, irmãos, nos nossos dias, um hipócrita, nos nossos dias, é uma pessoa falsa. O hipócrita é uma pessoa dissimulada. O hipócrita é uma pessoa assim, sabe? Só que nos dias de Jesus, esta palavra hipócrita não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos. Não tem nada a ver com aquilo que nós achamos que é. A palavra hipócrita ela era usada para pessoas que usavam máscara. Antigamente, aquelas pessoas, aqueles atores que interpretavam, sabe, alguns personagens, que faziam ali os seus teatros, eles então usavam máscaras para poder estar ali se apresentando. Só que o Senhor Jesus, ele começa a dizer assim, olha, e quando orares, e quando, pode deixar por gentileza, e quando orares, ou seja, e quando, ele não falou quando você quiser orar, ele não falou assim para você, olha, quando você lembrar de orar, não, ele falou assim, olha, e quando orares, não seja como os hipócritas. Ou seja, o Senhor, ele nos chama, quando nós estivermos em oração, para que diante do Senhor, nós não precisamos estar usando máscara. Ele nos chama para que quando nós estivermos orando, estivermos, aleluia, chamando a sua presença, chamando a sua atenção para com a nossa vida, nós sejamos exatamente quem nós somos. Porque, queridos, diante da presença do Senhor, todas as coisas são nuas e patentes. E por muitas das vezes, nós não conseguimos estar, aleluia, tendo a vitória do Senhor em muitas áreas de nossa vida. Sabe aquelas áreas que
você olha e vê que o adversário está dominando? Sabe, as áreas em que ali, em meio aos seus familiares, você vê que aquilo não era para estar dessa forma. Sabe por quê? Porque você tem levado diante do Senhor, mas ainda está acontecendo. Sabe por quê, queridos? Porque nós, infelizmente, ainda não sabemos o poder da oração, aleluia, quando nós estamos exatamente diante da presença do Senhor. Porque, queridos, se nós formos olhar o texto que nós lemos, o Senhor, Ele passou ali por tudo aquilo, mas Ele não deixou, aleluia, de ter a intimidade com Deus, em estar orando, aleluia. E se os irmãos forem ver em todo o Evangelho, vai ver que Jesus sempre estava em oração. Se tem algo que o Senhor, Ele jamais deixou, aleluia, de nos ensinar, é que nós temos que estar orando, temos que estar, aleluia, entregando a Ele todos os nossos anseios, entregando a Ele todo, aleluia, os nossos cuidados. Só que por muitas das vezes, nós não entregamos diante do Senhor exatamente quem nós somos. Os irmãos querem ver um exemplo? Quando nós estamos sozinhos, nós somos um tipo de pessoa. Porém, quando estamos na presença de Deus, não, nós somos, olha, estou falando de mim, tá? Não estou apontando ninguém aqui, não. Irmãos, aconteceram vários fatos na minha vida, que eram fatos até icônicos. Por uma certa vez, eu cheguei cansado do trabalho. Cheguei, sabe, arriado. Cheguei daquele jeito, sabe? E eu falei assim, olha, hoje... E eu vim da raiz da Assembleia de Deus. E quando eu estava lá, eu tinha até pensado, não, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou muito cansado, Mas mesmo assim eu fui. E na época era diácono. E quando o pastor me viu ali, ele me chamou, ô diácono Gerson, vem aqui, vem fazer uma oração. Irmãos, eu cheguei no púlpito e fiz aquela oração linda, fiz aquela oração maravilhosa. Mas no meu íntimo, no meu ser, eu já tinha até murmurado, dizendo que eu não queria estar na igreja. Os irmãos entendem, irmãos? Que diante da presença do Senhor, nós não precisamos de estar usando máscara. Nós não precisamos de estar nos, aleluia, maculando. Nós não precisamos de estar escondidos, nos escondendo. Nós, por muitas das vezes, nós não conseguimos estar alcançando a vitória que o Senhor tem reservado para com a nossa vida, porque nós não nos colocamos em sinceridade diante do nosso Deus. Se está doendo, queridos, se achega diante do teu Deus e começa, aleluia, a se derramar diante do Senhor. Começa a falar, Senhor, olha, é essa parte, Senhor, que eu preciso que o Senhor entre, que o Senhor haja. Mas nós nos esquecemos, queridos, e por muitas das vezes o adversário, ele tem ganhado terreno e ele tem conseguido êxito, porque nós, aleluia, nos esquecemos de verdade de estar colocando os nossos anseios diante do Senhor. Por muitas das vezes nós colocamos, sabe, algo na nossa vida e achamos até que nós estamos fazendo aquilo direito. Os irmãos querem ver uma outra coisa? Quando chega a visita na nossa casa e preparamos assim, sabe, aquela mesa bonita,
Aí aquela visita está sentado ali na sua mesa. Aí você vira e fala: vamos orar? Só porque a visita está ali. Mas quantas são as vezes em que você está ali se alimentando, até mesmo com o telefone, com o telemóvel, e esquece, aleluia, de se apresentar a Deus e agradecer pelo alimento que você está comendo? Não seja hipócrita quando orares. Queridos, a Bíblia, queridos, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra a direção. Ela nos mostra, queridos, que o desejo do teu Deus é de estar contigo todos os dias na sua vida. O desejo do teu Deus é que você não precise de estar chamando Ele somente nas horas difíceis. Por quê, queridos? De verdade, isso sabe o que é? Isso é mentalidade de achar que o teu Deus, Ele é como os ídolos, que só quando você precisa é que você chama Ele, que só quando você precisa é que você vai se achegar a Ele para estar pedindo. Mas o teu Deus, queridos, Ele é maior. O teu Deus, Ele habita na luz inacessível. O teu Deus, queridos, Ele, aleluia, é um Deus glorioso, é indomesticável. E de verdade, queridos, o Senhor, Ele tem, aleluia, o prazer de estar caminhando contigo, o prazer de estar andando lado a lado contigo, o prazer de estar de verdade realizando, aleluia, os seus sonhos, para que haja alegria e gozo no seu coração. Só que por muitas das vezes as coisas não acontecem. Não é porque Deus está falhando, não é porque Deus está longe, é que eu e você estamos negligenciando o poder da oração, o poder de chamar, aleluia, mais e mais a presença do Senhor. Por muitas das vezes, queridos, nós nos negligenciamos o caminho da oração, porque a nossa mentalidade ainda está lá no Antigo Testamento. A nossa mentalidade, ela ainda está, sabe, tardia, porque nós ainda não conseguimos entender como é que Deus age, principalmente nos dias de hoje. Porque se nós formos olhar, queridos, no Antigo Testamento, todas as vezes que o homem queria, aleluia, entregar algo para Deus, era necessário de Deus descer e o sacerdote fazer o sacrifício, para que o sacrifício fosse aceito e Deus atendesse os seus pedidos. Desde Adão até Malaquias, era Deus nos altos céus que descia para falar com o povo. Era Deus, aleluia, dos altos céus que fazia com que as montanhas estremecessem quando Deus descia. Era Deus que vinha diante do homem. E todas as vezes que Deus vinha diante do homem, e Deus tomava a vida do homem, quando o homem voltava para o plano dele, o plano terreno, ele sentia dores no seu corpo. Por exemplo, Ezequiel, todas as vezes que Deus o tomava, aleluia, e levava ele, mostrando, os irmãos viam no Antigo Testamento por muitas das vezes, e veio sobre mim a mão do Senhor e me mostrou, e veio a mão do Senhor e me levou a certo lugar, e veio a mão do Senhor e me levou ao vale de ossos secos. Só que todas as vezes em que Deus descia, pegava o homem
e depois voltava o homem para o lugar dele, os irmãos vão ver que o homem, ele se sentia doente, se sentia enfermo, se sentia, por exemplo, Daniel, que teve experiências inefáveis, e Deus mostrou para ele coisas gloriosas, mas quando Daniel voltou, ele mesmo nos diz na tua carta que ele estava enfermo, estava doente. E por muitas das vezes, queridos, a nossa mentalidade ainda leva para esses momentos em que eu não vou me colocar diante da presença de Deus, porque Deus, ele está habitando num lugar inacessível. Deus, ele está num lugar alto, e para mim poder chegar lá é quase que impossível. Só que, queridos, aleluia, a manifestação de Deus nos nossos dias, ela é gloriosa, ela é diferente. Porque, queridos, se nós formos ver, aleluia, a presença de Deus já não precisa mais do sacerdote. A presença de Deus já não precisa mais, aleluia, de nós estarmos oferecendo os sacrifícios para que Deus venha estar habitando, para que Deus venha estar recebendo. A primeira pessoa, aleluia, que recebeu aquilo que nós, aleluia, também recebemos nos nossos dias, foi Maria, em que não precisou mais de Deus descer e estremecer as montanhas, mas a Bíblia nos diz que desceu sobre ela o Espírito Santo do Senhor, aleluia, e trouxe Jesus a ela, e desde então, aleluia, a presença de Deus, ela começou a habitar dentro do nosso ser. Já não precisamos mais do sumo sacerdote para nós estarmos acessando a presença do Senhor. Já não precisamos mais, aleluia, de estarmos oferecendo sacrifícios do monte, aleluia, para que Deus desça, aleluia. Agora, queridos, graças a Deus, graças a Jesus, graças ao sacrifício ao qual Ele fez na cruz do Calvário, nós temos o livre acesso, aleluia, diretamente ao trono de Deus. E por isso, queridos, a presença de Deus hoje é manifesta. A presença de Deus hoje, aleluia, ela é grandiosa e gloriosa, e nós já não precisamos mais de ir, aleluia, até o lugar inacessível. Mas Ele sim está habitando dentro de nós, e nós temos a liberdade de estarmos tendo o contato com Deus. É por isso, queridos, que eu fiz essa segunda leitura com os irmãos em Hebreus. E por muitas das vezes nós não conseguimos ter o acesso com Deus na oração, porque nos sentimos cansados. E por muitas das vezes nós nos esquecemos de verdade, aleluia, que Jesus, Ele sim é o novo e vivo caminho para nós nos achegarmos a Deus. É somente por Jesus que nós temos, aleluia, o livre acesso para estarmos diante do nosso Deus, para poder estar entregando os nossos anseios, para poder estar entregando a Ele, aleluia, tudo aquilo que nos perturba e tudo aquilo que nos atrapalha, para que a vitória dEle se achegue sobre a nossa vida. E por muitas vezes nós, queridos, infelizmente, somos vencidos por não compreender a grandeza de Deus, que está acessível a nós,
a grandeza de Deus, o favor de Deus, que está liberado, porque hoje não precisamos mais, queridos, de estar fazendo um grande sacrifício. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele já trilhou o caminho ao qual a nós era impossível de se achegar. Foi Ele mesmo quem veio, foi Ele mesmo que, aleluia, se entregou para que nós pudéssemos ter o livre acesso para poder estar juntamente com Ele. Aleluia. Verso de número, aleluia, verso de número 16, por gentileza. Cheguemos-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça. Nós, queridos, no dia de hoje, nós temos a liberdade de estar diante do trono da graça. Todos nós sabemos exatamente o que é graça. O que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido. Todos nós temos a liberdade de nos achegarmos diante do trono da graça. Aleluia. E às vezes o que nos falta é exatamente isso: a confiança de nos achegarmos ao trono da graça, para alcançarmos o favor e a graça de Deus para com a nossa vida. Porque, queridos, de verdade, quando nós conseguirmos estar acessando a graça de Deus, o favor dele vai alcançar a nossa vida. E de verdade, queridos, o Senhor, Ele tem, aleluia, nos chamado para que nós venhamos estarmos nos aproximando mais e mais a Ele. Sendo assim, aleluia, todo aquele território que está dominado vai ter que bater em retirada, para que nós venhamos estar tomando posse exatamente daquilo que o Senhor tem reservado a nós. Hoje, queridos, nós não precisamos, mas por muitas das vezes, por não entendermos, nós, aleluia, nos esquecemos de que o nosso Deus, Ele é acessível. O nosso Deus, olha, eu vou sair um pouquinho da Bíblia e vou falar sobre aquilo que os médicos eles estão dizendo acerca da oração. Um certo médico, eu esqueci o nome dele agora, mas ele reuniu um grupo de pessoas e ele colocou aquelas pessoas numa máquina de ressonância, e falou para aquelas pessoas estarem orando. E aquele cientista, ele pôde observar que quando aquelas pessoas estavam orando, uma parte do seu cérebro começou a brilhar e ficar incandescente. Desde o início, o Senhor Jesus, Ele tem nos ensinado para que nós venhamos estar orando. Porque quando nós estamos orando, aleluia, é quando o nosso cérebro se expande. E quando o nosso cérebro se expande, nós ficamos mais inteligentes. Quando o nosso cérebro se expande, nós podemos estar conhecendo mais coisas, vendo, aleluia, mais coisas. É por isso, irmãos, que os irmãos podem ver que existem pessoas que sabem coisas que nós não conseguimos saber, que fazem coisas que nós não fazemos, que enxergam coisas que nós não conseguimos enxergar. Sabe por quê, queridos?
eles sim estão trilhando o caminho, aleluia, da oração. E Deus, aleluia, já conseguiu estar vendo exatamente quando, aleluia, a pessoa está diante da sua presença. Notem bem que na leitura que nós fazemos, Jesus disse assim: olha, e quando orardes, orem num lugar secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, aleluia, o teu Pai que te vê em secreto. Mas eu achava que quando eu estou orando, o Senhor não precisava de me ver, Ele precisava de me ouvir, sim ou não? Mas o teu Pai, Ele não só, aleluia, te ouve, mas o teu Pai também te vê. E Ele te vê, sabe por quê? Exatamente, uma parte do teu cérebro vai estar, sabe, se ampliando, e Ele vai estar vendo exatamente, aleluia, o meu filho está me acessando, a minha filha está me acessando, então eu vou entrar, aleluia, e vou, aleluia, providenciar exatamente aquilo que meu filho e que minha filha está, aleluia, me pedindo. Queridos, nós jamais podemos estar nos negligenciando ao caminho da oração. Nós jamais, queridos, podemos estar nos negligenciando. Sabe por quê? Porque Deus, aleluia, Ele tem algo, aleluia, específico com cada um de nós. Mas nós é que temos que estar, aleluia, nos enquadrando ao centro do teu querer, para que tudo aquilo que Ele tem reservado a nós venha estar acontecendo, para que tudo aquilo que Ele tem reservado sobre a nossa vida venha estar sendo liberado. Oh, queridos, na sexta-feira eu falei aqui que Jacó, quando ele sai da sua parentela, ele sai fugido, e o seu pai se achega diante dele e pergunta: quem é você? E ele disse assim para o seu pai: olha, eu sou Esaú. E o seu pai, porque estava cego, o abençoou, e ele então teve que, porque mentiu para o seu pai, teve que sair correndo, teve que sair fugido da sua casa. Só que 20 anos depois ele está retornando para a sua terra. 20 anos depois ele está retornando para a parentela, para a casa do seu pai. Só que ele se adentra num vale aonde ele estava com muito medo do seu irmão. E então ele coloca toda a sua prosperidade na frente e entra num vale ali e começa a lutar com o anjo do Senhor. E ele lutou a noite inteira com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor chegou a ele e disse: olha, me solte, me largue, porque eu preciso ir embora. E ele então insistentemente disse assim: olha, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E o anjo vira para ele e fala: qual é o teu nome? E ele disse assim: Jacó. E o anjo do Senhor disse para ele: olha, a partir de hoje você não é mais Jacó, você é Israel. Aleluia. E cada um de nós, queridos, cada um de nós, o Senhor, Ele já trocou a nossa identidade. Cada um de nós, o Senhor nos conhece, aleluia, como uma pessoa de Deus. E é necessário que a pessoa de Deus viva, aleluia, em oração. Viva, aleluia, com uma intimidade maior com o Senhor. Porque se não estiver com uma intimidade com o Senhor, jamais consegue estar,
aleluia, tendo êxito na sua presença. Notem bem, querido, eu tenho 25 anos de casado. E para se ter 25 anos de casado, tem dias que nós brigamos, tem dias que está a mil maravilhas, tem dias que, para se estar bem, é necessário um bom diálogo de manhã, para que de noite tenha-se uma intimidade. Entende? É exatamente essa a intimidade que o teu Deus te chama, para que você esteja mais e mais próximo com Ele. Se naquele dia em que você está, sabe, bravo, você tem total liberdade de chegar diante dEle e estar, olha Deus, o negócio é o seguinte, a coisa não está boa, mas se achega diante dEle com sinceridade, porque Ele te conhece, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, Ele sabe exatamente, aleluia, de estar te abençoando na área que você mais é fragilizado. Tem dias que você pode se achegar a Ele e dizer: Senhor, eu estou tão feliz, Senhor, eu estou tão alegre, Jesus. Olha, Senhor, eu estou tão satisfeito, eu estou tão alegre, meu Deus. É essa intimidade que o Senhor quer ter com os seus filhos. É esta intimidade que o Senhor quer, aleluia, estar do teu lado, para que Ele, aleluia, esteja te ajudando em todos os momentos da sua vida, para que você seja bem sucedido em todas as áreas, para que quando, queridos, as lutas e as dificuldades elas vierem, você estará bem alicerçado diante do Senhor, e nada, aleluia, possa estar te abalando, porque o teu Deus, Ele está sempre do teu lado para estar te ajudando, te amparando, te fortalecendo, te capacitando, para que você jamais seja abalado. Só que para isso de verdade acontecer, é necessário que nós estejamos bem posicionados na presença do Senhor. É necessário nós de verdade estarmos acessando, aleluia, Deus da maneira com que Ele quer ser acessado. Hoje, queridos, nós não precisamos de trilhar um caminho tão grande para nós estarmos acessando o Senhor. Hoje nós não precisamos mais de sacrifício de animal, porque, aleluia, o Cordeiro perfeito já foi sacrificado em nosso favor. E nós, queridos, temos o livre acesso para com Deus, para que nós possamos estar tendo a intimidade, para que nós possamos estar entregando todos os nossos anseios, entregando a Ele todas as nossas dificuldades, para que nós possamos estar obtendo a vitória do Senhor para com a nossa vida. Que de verdade, irmãos, o meu desejo nesta noite é que cada um aqui entenda exatamente, aleluia, o dever de nós estarmos orando mais e mais, de nós estarmos, aleluia, livrando a nossa mente de que o Senhor, Ele está longe, o Senhor, Ele está distante, o Senhor, só fulano de tal que tem a intimidade com Deus e que pode orar por mim, e pode interceder para que as coisas aconteçam. Não, o Senhor, Ele já tem entregado este poder a você. O Senhor, Ele tem entregado, aleluia, e que você tenha de verdade
confiança para se achegar diante do Senhor e estar, aleluia, acessando para que tudo aquilo que você necessita, Ele libere diretamente do trono, aleluia, da sua graça e alcance a sua vida, para louvor e para a glória do nome do Senhor. Nos coloquemos em pé, amados. Aleluia, aleluia, aleluia. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que o Senhor, Ele restaure na sua vida, aleluia, a confiança de se achegar diante do trono da graça, porque o vivo e novo caminho, aleluia, que é o Senhor Jesus, está liberado para que nós venhamos estar tendo o livre acesso e estarmos alcançando, estarmos, aleluia, de verdade, clamando a Deus, para que Ele venha estar liberando tudo aquilo que nós necessitamos, aleluia, sobre nós, para que venhamos de verdade estar de posse da nossa vitória, de verdade. Sabe por quê, queridos? Nós somos filhos de Deus, aleluia. Não, você não ouviu, não, você não ouviu. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, nós temos total direito de estar acessando aquilo que Deus tem, aleluia, liberado a nossa vida. Que o mesmo poder, aleluia, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, aleluia, Ele habita, aleluia, em nós e nos dá a liberdade de nós estarmos acessando o trono da glória, o trono da graça, aleluia, para estar, aleluia, alcançando o favor de Deus para com a nossa vida. Então, de verdade, queridos, de verdade, quando vier algo que tentar te atrapalhar, quando vier algo que você tenha a noção que não é físico, você tem total liberdade de estar repreendendo, porque você é filho, você não é bastardo, você é filho de Deus, e Deus, Ele já tem entregado a autoridade para com a sua vida, para que você, aleluia, não ande mais de cabisbaixo, mas você possa estar, aleluia, agindo com unção e com autoridade, para estar de verdade ganhando o terreno que o adversário tenta estar atrapalhando contra a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, as horas já se foram, mas o Espírito Santo do Senhor, Ele tem nos chamado, queridos, para algo mais, algo mais, algo mais. E que nós nesta noite possamos estar acessando os céus, aleluia, acessando, porque Deus, Ele não está mais distante, Ele está dentro do nosso ser, aleluia, Ele está dentro de nós, aleluia, e Ele está acessível a todos quantos quiserem, Ele está acessível a todos quantos, aleluia, quiserem estar acessando Ele. E eu quero, queridos, que você, aí onde você está, comece a orar neste momento. Aleluia, comece a orar. Comece
descer dos altos céus. Sou eu quem vou subir. Sou eu quem vou, aleluia, estar acessando. Sou eu quem vou, aleluia, estar, aleluia, em oração. Saindo, Senhor, deste lugar físico e entrando, Senhor, aleluia, no trono da tua graça, para estar, Senhor, aleluia, acessando o teu favor para com a minha vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero Aleluia, me aleluia, apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Como eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Segura um pouquinho. Queridos, cada um de nós aqui, cada um de nós, aleluia, o Senhor, Ele tem nos chamado para que a sua intimidade venha estar mais e mais acessível. Você esteja, aleluia, queimando mais e mais na presença do Senhor. Você esteja com a intimidade maior com o teu Deus. Não é somente na hora do louvor, não é somente, aleluia, nos átrios da parte, aleluia, da casa do Senhor. Ele te chama, queridos, para que você esteja acessando territórios que ainda, aleluia, a presença de Deus não está habitando. Ele te chama para que você tenha mais e mais intimidade com Ele, para que você possa estar ampliando os horizontes. Oh, como eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. Aleluia. Eu já estou vendo daqui que existem pessoas que estão acessando os céus, que existem pessoas que estão acessando, aleluia, e certamente vão estar alcançando o favor de Deus para com a sua vida. Certamente vão estar, aleluia, porque entenderam exatamente tudo aquilo que o Senhor, Ele tem falado aqui nesta noite. Ele quer mais e mais intimidade. Ele quer estar entregando a você, aleluia, tudo aquilo que está disponível. Os seus celeiros estão cheios e é necessário que você vá e tome posse, que você vá, aleluia, e pegue de verdade aquilo que está disponível para com a sua vida. Sem ti, o que seria de mim? Sem ti, oh, sem ti, o que seria de mim? Sem ti.
potestades, aleluia, eu tenho certeza que caíram por terra nessa noite. Demônios que estavam travando a sua vida caíram por terra nesta noite, porque você entendeu que Deus, Ele está acessível, que Deus, Ele está disponível, que Deus, Ele está do teu lado, aleluia, e que você pode ver que diante do Senhor você não precisa mais de estar, aleluia, esperando de que alguém venha estar, aleluia, intercedendo por você, porque você tem um sumo sacerdote que está, aleluia, pronto para estar te ajudando. Você tem, aleluia, o Espírito Santo que habita dentro de você, aleluia, que está pronto para te ajudar, aleluia. Uma certa vez, Davi, queridos, ele queria estar no seu lugar, porque Davi pecou. E Davi, quando ele pecou, ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, não retire de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Não retire de mim, Senhor, a tua presença. E você, queridos, tem a presença do Senhor. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. O acesso, queridos, ele está disponível. Comece a usar mais e mais esse acesso. Comece a, aleluia, estar buscando mais e mais o favor de Deus para com a sua vida. Comece a estar de verdade acessando, aleluia, o favor de Deus para com a sua vida. Só assim você vai conseguir contemplar a boa mão de Deus agindo em seu favor. Aleluia, o favor de Deus alcançando de verdade todas as áreas da sua vida. E você vai estar contemplando, aleluia, a liberdade e a liberalidade de Deus para com a sua vida. E não somente para com a sua vida, para com os seus familiares. E não somente para com os seus familiares, aleluia, mas também para a próxima geração que vier de ti. Porque Deus, queridos, Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que, aleluia, lhe servem e daqueles que lhe obedecem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.